O Grêmio empatou com o Juventude aqui no Alfredo Jaconi em 0-0 na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho e teve uma avaliação nada positiva de Renato e até dos jogadores gremistas. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão com vocês mais uma vez. Estou aqui ainda no Alfredo Jaconi, palco da primeira final do Campeonato Gaúcho. Há pouco se encerrou o jogo aqui 0-0, o Grêmio empatou contra a equipe jaconeira no primeiro jogo da final, um resultado que não preocupou, um resultado que pode ser considerado até bom devido a todo o contexto, mas se a gente for analisar desempenho e futebol, o Grêmio ficou abaixo daquilo que vinha apresentando nas últimas partidas e não conseguiu desempenhar, principalmente no meio-campo, aquilo que a gente esperava do time de Renato. Mas essa não é uma opinião só minha. O próprio Renato e os jogadores entenderam que esse foi um jogo físico, um jogo com meio-campo pesado, num gramado duro, que acabou prejudicando aquele futebol que o Grêmio vinha apresentando nas últimas partidas do Campeonato Gaúcho, no jogo contra o próprio Brasil de Pelotas, contra o Caxias nos dois enfrentamentos, e isso o Renato vai corrigir no próximo jogo, porque se entendeu que faltou muito do meio-campo gremista. O Vidiaçante muito bem marcado pelo esquema do Roger, o PP também teve muitas dificuldades, mais uma vez criticado tanto pela torcida gremista quanto também pela crônica, não conseguiu fazer aquele futebol que a gente imaginava e esperava do PP quando ele veio. O Cristaldo talvez tenha feito a sua partida mais abaixo desde daquela virada de chave que teve no jogo contra o Brasil de Pelotas. Então, sem essas três principais peças do meio campo, o Grêmio praticamente ficou defasado e não conseguiu mostrar e nem criar aqui no Alfredo Jaconi. Por outro lado, o Diego Costa, mesmo sozinho e sem muitas oportunidades, conseguiu fisicamente demonstrar que é o centroavante para vestir a camisa do Grêmio. Conseguiu ganhar os embates dos zagueiros, conseguiu fazer muitas vezes o pivô e acabou aí não tendo a companhia e a ajuda dos seus pontas para conseguir concluir as jogadas, mas foi muito bem na partida, para mim, o melhor em campo, junto também do Kaique, que a gente precisa falar, fez defesas importantes, mas falhou também em lances de saída de gol, mas principalmente numa falha boba, onde ele e o Eli acabam se atrapalhando e quase geram um gol do Juventude que sairia muito caro pro Grêmio nesse enfrentamento. Dito tudo isso, o resultado, como eu disse, de 0-0 é positivo pelo contexto da partida, pelo regulamento do campeonato. O Grêmio vai ter um jogo na arena agora, com o apoio da sua torcida, e vai tentar fazer essa virada de jogo para conseguir mais um título hepta gaúcho, que hoje é a prioridade gremista. E por que eu digo isso? Porque agora o Grêmio vai iniciar a preparação para o jogo da Libertadores em La Paz, mas é uma preparação diferente. O Renato falou, a representação é amanhã de manhã, 11 horas da manhã, e com isso o Renato vai decidir quem vai para a Bolívia. A gente já trouxe a informação, deve ser um time misto, um misto mais pendendo para um time reserva, e o Renato vai pensar aí, e ele deixou muito claro na entrevista coletiva que não tem como jogar todos os jogos com força máxima. O Grêmio que vai ter, dos 4 primeiros jogos da Libertadores, 3 fora de casa. Claro, já vai ter terminado o Campeonato Gaúcho, mas vai ter que escolher quais jogos vai colocar o seu time principal, e esse jogo da Bolívia não vai ser o caso. Amanhã, então, o Renato vai decidir o time que deve ir a campo lá em La Paz. O Grêmio que já enviou também a lista dos 50 nomes para a Conmebol, a lista da Libertadores. A gente não teve acesso ainda, mas assim que tiver, a gente traz aqui também no canal. Uma coisa importante para a gente destacar é que toda essa preparação do Grêmio pro Campeonato Gaúcho, ela fica clara porque o Grêmio quer o heptacampeonato. O presidente Guerra deu entrevista hoje mais cedo aqui no Alfredo Jaconi e falou diversas vezes sobre a importância desse heptacampeonato, que pode se tornar, inclusive, a disputa do octacampeonato na próxima temporada. Por isso o Grêmio faz esse foco principal no Campeonato Gaúcho e até desdenha da Copa Libertadores da América, o que não é comum, né? Então, como eu disse, a preparação inicia a partir de amanhã. A gente pode ter já os primeiros indícios do Grêmio que vai encarar o The Strongest lá na altitude. Sempre lembrando, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada e também deixa teu like, teu comentário sobre o que tu achou dessa partida do Grêmio e os teus principais pontos positivos e negativos do tricolor nessa primeira final. Agora é tudo na arena. A gente espera que com um melhor resultado e principalmente um melhor desempenho, que eu acho que é o que vale mais nesse Campeonato Gaúcho, para a gente começar a avisar aí o restante da temporada. Um beijo!